O episódio de hoje vai ser diferente, gente. Hoje não tem casos de ouvintes. Hoje vocês que vão me ouvir. Hoje eu senti que eu tinha muita coisa pra falar sobre a minha vida amorosa também. Eu quero poder ter esses momentos aqui, sabe? Quem sabe a gente não inicia um novo quadro por aqui. Hoje, Renato abre seu coração. Namoraria uma drag? Oi, vidinhas, como vocês estão? Eu sou o Kit Kawakubo e esse é o Namoraria uma Drag, meu podcast, que rola toda semana pra gente falar de afetividade, amor, afeto, paixões, traição, romance, tudo que está aí dentro do campo das afetividades. Vocês mandam casos e eu leio os casos de vocês. Mas hoje o episódio vai ser um pouco diferente, porque eu vou falar sobre a minha vida amorosa. Eu vou me abrir com vocês, conversar um pouco sobre alguns acontecimentos. Acho que vai ser importante também ter esse momento aqui. Eu realmente senti que eu tinha muito a falar e que talvez fosse até mais interessante eu trazer isso pra cá essa semana, ao invés de fazer um episódio focado em ler casos de outras pessoas, porque é claro, eu acho que agora eu que preciso da ajuda de vocês, eu que preciso ouvir as opiniões de vocês, sabe? Esse fim de semana foi uma loucura, aconteceu muita coisa. Foi o primeiro fim de semana em muitos que eu fiquei em São Paulo, que eu não viajei. E cara, vamos começar do começo. A primeira coisa é assim, eu tenho um amigo muito próximo, né? E a gente é realmente, a gente sempre foi muito próximo, assim, né? Desde que a gente se conheceu, a gente se conhece há uns 5 anos, 6 anos, por aí. Acho que vai fazer isso já. E desde que a gente se conheceu, ele foi uma pessoa muito importante na minha vida, já me ajudou muito, eu já ajudei muito ele também, a gente sempre foi muito parceiro. E teve um determinado relacionamento que eu terminei uma vez, que alguns meses depois eu conheci uma pessoa e eu fiquei muito apaixonado por essa pessoa, assim. Só que não deu certo. Não deu certo por várias coisas. E eu sinto que uma das coisas que fez não dar certo, assim, é que eu tava num momento muito fragilizado ainda do término e tudo mais. Então eu tava muito fechado, assim. Eu lembro muito de não conseguir ser o mesmo com essa pessoa, sabe? Foi muito doido porque eu lembro de sentir isso. é, Sentir em mim, tipo, olha, eu sinto que eu não tô sendo eu mesmo com você e tudo mais. E só que antes mesmo de eu ter essa conversa com ele, né, com esse menino que eu tava saindo, ele chegou até mim e falou assim: "Olha, eu tenho a impressão que você tá se segurando o tempo todo, assim. Você não tá sendo você mesmo". E eu lembro de olhar pra ele e falar: "Eu concordo, eu acho que eu não tô mesmo". E é muito doido, né, gente? Porque é, é a última coisa que você quer num relacionamento. Algo desse tipo. Você quer que seja legal, você quer que flua, né? Você quer que seja algo interessante. Bom, não deu certo, né? Mas foi uma pessoa que eu gostei. Foi importante eu gostar dessa pessoa, inclusive. Porque fez eu me lembrar que eu conseguia me apaixonar por outras pessoas de novo, né? Que a vida continuava e tudo mais. Pois bem, gente, essa pessoa é. Meus amigos próximos sabiam dessa história. E esse meu amigo, vamos chamar esse meu amigo de Quinzé, pode ser? O Quinzé, ele sabia dessa história. E, enfim, o Quinzé, ele foi uma pessoa que quando eu conversei assim com esse meu amigo, eu lembro de algum momento. Esse meu amigo, inclusive, vamos chamar esse meu amigo de Joãozinho, pode ser? O amigo vai ser Joãozinho. E esse bofe vai ser Quinzé. O Joãozinho, a gente já ficou várias vezes. Quando a gente se conheceu, a gente ficou bastante até e tal, né? Depois, quando eu lembro que eu conheci o Joãozinho numa época que eu tinha dado um tempo com uma pessoa que eu tava me relacionando. Aí a gente ficou umas vezes. Quando eu voltei, né, com essa pessoa, eu parei de ficar com o Joãozinho. E depois que eu terminei, a gente ficou outras vezes. É, mas, acima de tudo, amigos, assim, né? Ele depois entrou em outro relacionamento, eu também entrei em outro. Enfim, a gente ficou muito amigo, né? A gente é muito. Até então era muito amigo, assim. E o Quinzé, ele, que era o bofe, foi uma história que eu contei pro Joãozinho. Cara, um dia simplesmente assim, esse meu amigo
viu o Kinzé, né, que é o bofe, numa festa, e falou, nossa, ele é muito lindo mesmo, né? Eu não lembrava, assim. E eles já tinham até se conhecido pessoalmente. Ele falou, ele é muito lindo, eu não lembrava. Ai, posso ficar com ele? Você vai ficar chateado? E, gente, isso é uma coisa normal, né? Numa festa, ficar com outras pessoas. Mas ele, especificamente, eu lembro que eu falei, olha, Joãozinho, não, porque é alguém que eu vou ficar muito chateado, assim. Vai realmente me pegar num lugar muito sensível. Eu sei que eu não vou ficar feliz, não sei o quê. Não faça isso. E, pois bem, teve uma situação que esse meu amigo chegou pra mim recentemente, assim, chegou e contou, olha, eu fiquei com o Kinzé. Gente, se eu contar pra vocês o quanto eu fiquei puta, e esse meu amigo, ele chegou contando meio rindo, assim, que me deixou mais chateado ainda, assim, acho que na cabeça dele, essa pessoa, ela é muito carismática, então ela tem uma maneira de entregar as coisas. Sabe aquela história de que tudo que a gente fala, a gente pode falar de uma maneira mais doce? Esse meu então amigo, ele sempre fala de tudo de uma maneira mais doce, assim. Isso é algo que eu admiro bastante nele, inclusive. O quanto ele consegue, né, ter um carisma pra falar as coisas. Eu acho que a gente pode aprender, todo mundo pode aprender com pessoas assim. Mas quando ele veio contando rindo isso, cara, eu fiquei tão puto. Eu falei, sim, tem problema sim. Ele perguntou, ai, você ficaria chateado? Eu falei, não, claro que tem. Claro que eu fiquei chateado, porque eu coloquei um limite bem claro pra você. E você ignorou. Eu sou capricorniana com lua e virgem, gente. Os limites, pra mim, são muito importantes. Eu sou a pessoa mais brincalhona do mundo. Se você chegar pra mim hoje e falar, não brinque mais comigo, eu paro de brincar. Porque essa é a base de toda relação. Não é você conseguir falar tudo. É você conseguir lidar com os limites do outro. Eu vejo muitas dúvidas que chegam sobre relação aberta, assim, né? Nos casos que vocês mandam, por exemplo. Muita gente manda assim, eu quero pegar todo mundo, então eu quero uma relação aberta. Calma lá, não é assim. Quando você tem uma relação aberta, você ainda tem vários combinados, certo? Uma pessoa não monogâmica tem ciúmes? Tem. Uma relação aberta existe ciúmes? Existe. Existe diálogo depois disso, certo? Claro que se você tá numa relação e você não quer que o seu namorado beije nenhuma outra pessoa, então não faz sentido uma relação aberta. Mas você chegar e falar pro seu namorado, olha, eu não quero que você pegue pessoas que. Não sei, vou dar um exemplo aqui besta, mas assim, eu não quero que você fique com pessoas que eu já fiquei. Isso é uma regra de vocês? Gente, é uma regra. Você topou essa regra. Quando esse meu amigo me contou isso, eu me senti muito desrespeitado, assim. Principalmente porque eu sei que essa pessoa me pega num lugar sensível ainda. É engraçado porque esse menino, eu, Kinzé, que eu fiquei, né, já naquela época, a gente trocou uns beijos numa festa, assim. E, cara, eu vou falar pra vocês, gente, eu não senti nada, assim. E não achei bom o beijo também. Mas se eu vejo ele na rua, eu fico meio assim, sabe? Meio mexida ainda. E não dá pra controlar, né? Controla a sua reação, você entende a lidar com isso melhor, você conversa sobre isso na terapia. Mas eu fiquei bem chateado, assim, com a atitude desse amigo. A gente brigamos assim, feio, estamos sem se falar. Acho que ele me decepcionou muito no que eu senti realmente uma falta de consideração aos meus limites, sabe? Principalmente sabendo que eu nunca fiz isso com ele, né? Então eu fiquei bem chateado. Fiquei pensando um pouco, não consegui não trazer isso pra cá, porque eu fico pensando muito nessas. Eu vejo muitas histórias que falam um pouco sobre isso dos limites, né, dentro de uma relação, dos combinados. Gente, o combinado não sai caro. Aí eu acho que alguém pode estar ouvindo e se perguntando assim, pô, mas todo mundo erra, né? Será que ele não errou, assim, foi uma coisa. Cara, eu acho que sim, mas sabe o que acontece? Já tinha passado um tempo de quando aconteceu. Ele me contou, já passado algumas semanas, assim. E a gente conversou várias vezes depois desse episódio que aconteceu. Penso eu que se eu tivesse feito algo parecido, acho que eu já teria procurado a pessoa na hora, sabe? Na hora, assim. Fiquei bem chateado, gente. Bem chateado. E aí a gente vai pra segunda história, que aconteceu na mesma semana. Bom, tem essa pessoa que vamos chamar ele de Hugo. Pode ser? O Hugo, gente, ele me mandou uma mensagem. A gente já tinha flertado antes pela internet. Eu admiro muito, assim, o trabalho do Hugo. E a gente. Ele mandou uma mensagem
falando de um assunto X. E a gente flertou. E ele falou, olha, eu tô livre hoje, como você tá? Eu falei, tô livre também. Ele veio aqui pra casa e foi super legal, assim. Foi super legal. Achei ele ótimo, né? Achei ele ainda mais talentoso, ouvindo, assim, do trabalho dele. O papo fluiu super bem. E teve aquela química, sabe? De conversa mesmo, assim. Não só da questão do corpo, mas da conversa, de você conseguir se soltar rápido, assim. Não teve muita enrolação. Foi bem bom, assim. Enfim, foi gostoso. Ele dormiu aqui no dia seguinte, acordou, foi pra casa dele. No dia seguinte, ele me mandou uma mensagem e falou algo do tipo, olha, você foi pro aniversário que você falou aqui? Eu falei, eu vou já já. Ele falou, olha, eu tô indo pra um aniversário em um outro lugar, você quer ir comigo? Eu falei, olha, eu tô com um amigo. Aí ele falou, não, venham pra cá. Venham pra casa, a gente se arruma e vai pra esse aniversário. E aí, a gente se encontrou, fomos pro aniversário de uma amiga dele. De lá, eu não consegui ir no aniversário do meu amigo, começou a chover. Era um lugar aberto do meu amigo, mas encontrei ele depois em outro lugar, esse amigo. Mas o Hugo, eu fui com ele até esse aniversário. E de lá, a gente foi encontrar uns amigos. No caso, né, a gente foi encontrar uns amigos e aí foi gostoso de novo, assim, achei ele muito divertido. Enfim, gente, tava gostoso, assim, achei que fluiu bem, que ele, né, conseguiu ali se dar bem com as outras pessoas, e eu acho isso importante enquanto você tá saindo com alguém, né, que a pessoa consiga se dar bem também com seus amigos, assim. E no dia seguinte a gente saiu de novo, juro pra vocês, gente, meu Deus. Fazia um tempo, viu, que eu não saía assim com alguém, tipo, dias seguidos. A gente saiu de novo. Aí fomos pra uma coisa. Eu tô tentando não falar, porque eu também não quero expor a pessoa, né, gente? Eu tô tentando não entregar muito. Mas a gente foi pra um outro rolê. E aí foi gostoso também. Depois do rolê a gente veio jantar. E, cara, foi super legal. Mas depois que ele saiu daqui, a gente meio que se desentendeu. Porque ele não podia dormir aqui, ele tinha um trabalho. A gente meio que se desentendeu. E eu senti que ele tava se sentindo cobrado. E aí eu falei, putz, acho que eu passei do ponto, sabe? Acho que eu passei do ponto. Eu tenho uma personalidade muito incisiva, gente. Muito incisiva. Mas ao mesmo tempo, tem uma coisa também que acho que quando eu tô afim de uma pessoa, de conhecer mais aquela pessoa e tudo mais, eu tô querendo focar naquela pessoa naquele momento, sabe? Eu tenho falado bastante disso, assim, que depois que eu ganhei o programa, minha agenda ficou super corrida, às vezes eu tenho poucos dias em São Paulo, então, se eu tô com você no momento, eu realmente tô com você. Eu vou querer prestar atenção em você, eu vou querer te dar atenção ali. Será que eu tô maluca de querer fazer isso? De enquanto eu tô com a pessoa, priorizar ela? Mas sabe, eu senti que eu cobrei muito mesmo, e eu acho que tem um pouco a ver também, e aí aquela coisa meio que da psicologia, assim, de que a gente o que a gente sentia quando criança, a gente acaba levando pra vida adulta e tem que tentar entender isso, que é, eu acho que às vezes quando eu me sinto cobrado, eu acabo cobrando muito das outras pessoas, sabe? Então, eu tenho me sentido muito cobrado ultimamente, assim, na vida, né, num geral. E não é uma coisa específica, gente. Mas realmente a cobrança em cima de mim aumentou muito. Hoje em dia, eu falei isso num vídeo. Eu acabei de voltar com um canal no YouTube. E eu falei disso num vídeo, assim, cara, que o tempo todo as pessoas têm uma opinião sobre mim agora. Então, sei lá, eu tô falando desse vídeo, eu postei o vídeo, já tinha gente assim, por que você se veste desse jeito e não de outro? Comentando isso. Não acredito que você usou esse vestido dessa maneira. Tudo, gente, tudo vira uma questão. E aí eu que sempre fui uma pessoa perfeccionista, não sei o quê, que cresci a única criança LGBT na escola, não sei o quê. Começa a chegar esse volume de cobrança, eu senti que eu realmente joguei um pouco pra ele a cobrança, sabe? E eu acho que eu fiquei chateado, assim, de ter feito isso, sabe? Porque não era intenção, eu acho que ficou muito uma coisa de tipo, nossa, ele, tipo, tá querendo namorar já. E não era bem por aí, gente. Mas não era mesmo, assim. Eu tô num momento que eu tô descobrindo várias coisas da minha vida, tô me redescobrindo, né? Então, como que é isso, sabe? Como que é essa. Será que é isso mesmo que eu tava querendo namorar? Já? Eu acho que era mais uma coisa de eu querer conhecer mais aquela pessoa mesmo. Enfim, a gente conversou hoje sobre isso, né? Sobre essa coisa da cobrança e toda.
e tudo mais. E ele falou: olha, eu não sei, eu acho que eu tô muito focado no meu trabalho agora, mas eu gostei muito de você. Eu falei: olha, eu gostei muito de você também. Mas então, acho que a gente pode ser amigo. Mas amigo mesmo. E aí o que eu senti é que ele queria uma amizade colorida. Só que, gente, eu não tenho mais idade pra amizade colorida. Pra mim, amizade colorida, sabe o que é? É tipo um bofe de aplicativo que a gente se pega quando tá um tempinho livre aí, e é isso. Mas eu não quero ser na vida de ninguém a pessoa que vai ser chamada só quando essa pessoa não tem nada melhor pra fazer. Eu acho que ser prioridade pra mim não é você ser convidada o tempo todo, mas é na hora que eu for convidada, você estar 100% presente pra mim. Porque quando eu saio com os meus amigos hoje em dia, por exemplo, e isso é principalmente depois do programa, a hora que eu chamo eles pra fazer alguma coisa, gente, eu quero estar ali pra eles. Quero estar presente, entendeu? É isso, acho que no momento a gente conversou de sermos amigos. É uma pessoa que eu gostei muito, que eu achei muito legal, muito talentosa, que eu quero poder ter outras trocas. Mas acho que se essa pessoa tá me colocando num lugar afetivo tão diferente do que eu tô colocando ela, mesmo que nesse começo, não sei se faz sentido, né, gente? O que vocês acham? Acho que pra mim não faz muito sentido. Semaninha, viu? Semaninha esquisita. E é engraçado porque essa semana vai acontecer um monte de coisa legal. Eu não posso falar nada ainda, mas vai acontecer um monte de coisa legal. Acho que até por isso que eu tô conversando com vocês agora, sabe? Porque pra tirar um pouco do sistema, sabe? Deixar ir embora, assim. Quero ficar remoendo, sabe? Quero que. É isso. É isso. E a gente precisa falar sobre as coisas e eu escolho falar com vocês, né? O que vocês acham de tudo isso? Tô doida, gente. Tô maluca? Me passei muito? Eu amei. Você amou? Ou melhor, eu não amei não. Mas vocês amaram? Beijo. Namoraria uma drag?